Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre herança genética, variações do modelo mendeliano e sistema ABO. A aula hoje vai ser apresentada por mim, Jaqueline, Daniel e Andresa. Hoje a gente vai falar sobre as exceções da primeira lei de Mendel. A primeira exceção são os alelos letais. A gente denomina como alelos letais os alelos que vão impedir o nascimento do indivíduo. Então, se o indivíduo tiver esse alelo presente, ele não vai conseguir se desenvolver. Dentro dos alelos letais, a gente tem duas exceções. São os alelos letais completos e os alelos semiletais, que não necessariamente vai levar à morte. O indivíduo até pode chegar à sua idade de reprodução, porém ele vai nascer com alguma deficiência. Esses alelos letais foram descobertos por um biólogo francês quando ele fez um experimento de cruzamento com camundongos, tá, baseado na primeira lei de Mendel, e ele notou uma alteração nos resultados. Na primeira experiência de Mendel, aquela com as ervilhas, a gente viu que a proporção era de 3:1. No caso lá das ervilhas, eram 3 lisas para uma rugosa, que era recessiva. Aí ele viu que nasceram apenas 3 indivíduos, e desses 3 indivíduos, apenas um era de cor cinza e os dois amarelos. E o quarto indivíduo não nasceu. Então a proporção foi de 2:1. Então, estudando esse cruzamento, ele identificou que um dos camundongos que não nasceram possuíam alelos que eram considerados letais, que não permitiu que ele se desenvolvesse. Aí, no caso da condroplasia, é um exemplo de alelos semiletais. Ou seja, no caso do nanismo, o alelo dominante D é o que causaria essa alteração, né? Se o indivíduo nasce homozigoto dominante, ele não, na verdade, ele não nasce, ele não consegue se desenvolver, porque o homozigoto dominante é o alelo letal. Se ele nascer heterozigoto, mas tiver o alelo letal, ele vai conseguir nascer e se desenvolver, porém ele vai apresentar o nanismo. Então, os alelos múltiplos são outras exceções, outro tipo de exceção dentro das alterações relacionadas à primeira lei de Mendel. Aqui é basicamente quando apresentam mais de dois alelos. Então, no caso do cruzamento do coelho selvagem, que a gente vai usar como exemplo aqui, com qualquer outro tipo que está aparecendo na tabela, o coelho vai nascer com as características do coelho selvagem, que é o primeiro, que ele é bem mais escuro do que está na foto, e ele é o que tem o alelo dominante. Mas se a gente prestar atenção na formação genotípica, eles vão apresentar mais de dois alelos. Aqui, no caso da dominância incompleta, a gente vai ver o experimento de cruzamento entre dois tipos de flores, a flor do tipo branca e a flor do tipo vermelho. Durante esse experimento, foi visto que o resultado, a flor que resultou desse cruzamento, ela não tinha, ela não era vermelha nem branca, ela era de cor rosa. Por que isso aconteceu? Porque o alelo de cor vermelha tem uma dominância incompleta. Então, ele não conseguiu expressar sua característica completa. E a flor nasceu com uma cor intermediária entre o branco e o vermelho. No caso da codominância, já é o resultado do que aconteceria se a flor vermelha tivesse uma dominância completa, né? Se no caso daquele cruzamento a flor vermelha não tivesse a dominância incompleta, a flor teria nascido exatamente dessa forma, que é o que chamamos de codominância. Ela nasce com o fenótipo tanto da flor branca como da flor vermelha expressa. Então, como já que a gente estava falando, codominância é o fenômeno onde dois alelos diferentes de um gene se expressam em um indivíduo heterozigoto, ou seja, este apresenta características dos dois indivíduos.
Para exemplificar melhor, eu vou falar sobre o sistema MN, que são aglutinogênios presentes na membrana das hemácias. O aglutinogênio N está presente em pessoas homozigóticas, que vai ter esse aglutinogênio tanto da mãe quanto do pai, iguais. O aglutinogênio M também vai ter pessoas homozigóticas, que vai ser tanto da mãe e quanto do pai. Já o MN vai acontecer em pessoas heterozigóticas, e vai ter em pessoas que recebeu um aglutinogênio M da mãe ou do pai, ou seja, ele vai ter os dois. E esses dois vão se expressar, formando a codominância. Já na penetrância gênica, o que é uma penetrância gênica? É a porcentagem de indivíduos com determinado genotipo e que expressa o fenotipo correspondente. Ou seja, ele vai ter um genótipo e o fenótipo que ele tiver vai se expressar de acordo com o seu genótipo. No caso aqui do feijão carioca, ele vai ter um genótipo onde ele vai ter essas listinhas, essas manchas na sua casca. Porém, mesmo tendo um genótipo igual, nem todos apresentam o fenótipo associado. Por exemplo, 5% dos feijões não tem o fenótipo correspondente ao genótipo. Ou seja, o que isso quer dizer? O feijão carioca ele vai ter uma penetrância de 95%, visto que 5% não corresponde. Na expressividade gênica, o que é expressividade gênica? O fenótipo que ele expressa pode ser definido como sua expressividade. Ou seja, aqui nos cachorrinhos beagles, eles vão ter uma expressividade, vai ser essa com marrom e as costas mais escuras. Porém, mesmo ele tendo esse alelo para essa característica, esse alelo vai se expressar de forma diferente. Uma pesquisa feita com esses cachorros apresentou que esse alelo pode se manifestar de 10 formas diferentes. Dando seguimento agora à aula, vocês vão entrar agora no sistema ABO comigo. O médico austríaco Karl Landsteiner, ele verificou em seus testes, em seus estudos, que havia uma incompatibilidade sanguínea entre algumas pessoas e que essa incompatibilidade causava aglutinação das hemácias, que seria aglomerado das hemácias, né, em forma de símbolo, que obstruía os canais que passava sangue, né, do nosso sistema circulatório, que podia levar até a morte. Então, em 1902, ele e sua equipe conseguiram classificar o sangue humano em 4 tipos: o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. Ele viu também que cada grupo de sangue existia um aglutinogênio, que é uma substância que está presente na membrana das hemácias, e a glutinina, que é uma substância que está presente no plasma sanguíneo, que vocês veem nessa imagem. Aqui. O sangue do tipo A, que é do grupo A, possui um aglutinogênio na membrana aqui da hemácia, que são esses círculos azulzinhos. Quem pertence ao grupo B possui aglutinogênio na membrana também, que são esses triângulos verdinhos aqui, só para esquematizar. Observe aqui também que quem pertence ao grupo AB possui os 2 antígenos, né? Os 2 aglutinogênios, tanto o A quanto o B. Já quem é do grupo O não tem nenhum aglutinogênio na sua membrana. Então, vocês viram que na genética do sistema BO vai existir 4 fenótipos do sistema sanguíneo, né? E eles são determinados por um genes que se apresenta em 3 formas alélicas, né? Que é IA, que é igualmente codominante a IB, que eles 2 são dominantes sobre Izinho, né? E trata-se, portanto, de um caso de alelos múltiplos, né? Que vocês viram com o Daniel, que é um gene, né, que apresenta mais de 2 alelos. Então, o quê? O alelo IA, vocês vão ver aqui nessa tabelinha, o alelo IA, ele vai determinar a presença do aglutinogênio A, né, do grupo A, nas hemácias. O alelo IB vai determinar a presença do aglutinogênio B. E o alelo I vai determinar nenhum aglutinogênio, né, como vocês viram no slide passado. Consequentemente, as pessoas que possuíram genotípicos IA, IA ou IA, Izinho, têm apenas o aglutinogênio A nas hemácias, e, portanto, essa pessoa pertence ao grupo A. Pessoas que possuem um genotípico IB, IB ou IB, IB, Izinho,
tem apenas aglutinogênios do tipo B, portanto, pertence ao grupo do fenotípico B. E as pessoas que produzem, né, que possuem o genotípico IA e B, elas vão pertencer ao grupo de sangue AB, e as pessoas que possuem o genotípico Izinho e Izinho só poderão ter o sangue do tipo O. Então, como é que isso funciona? Fazendo um teste. Digamos que você que está nos assistindo possui o sangue do tipo A. Então, se você possui um tipo A, você possui um genotípico ou IA ou IA Izinho. Você vai possuir na sua membrana um aglutinogênio A. E a glutinina, naturalmente, você vai possuir um anti-B. Se você, por um acaso, receber sangue do tipo B ou AB, vai dar certo? Não vai. Por quê? Se você receber um sangue que não é derivado de um sangue tipo A, ou do tipo O, que não possui nenhuma membrana, nenhuma substância, né, na sua membrana, e você receber do B, por exemplo, o seu sangue vai coagular, né, vai haver uma reação, vai coagular, vai obstruir a circulação de seu sangue, podendo levar à morte. Porque o sangue do tipo B, ele vai possuir na sua membrana o aglutinogênio B, e o seu corpo vai produzir esse anti-B, que vai aqui interagir com o sangue recebido, né, que foi incompatível com seu B, e vai haver coagulação do sangue, aglutinação. Mesma coisa vai acontecer se você possui o sangue do tipo B e recebe passagem sanguínea, né? Como é que ela funciona? Pega uma lâmina, colocado uma gota, né, do sangue da pessoa, por exemplo, 2 gotas de sangue. Em cada gota de sangue é colocado uma aglutinina. Em uma delas é colocado o anti-A e a outra é colocado no anti-B. Aí faz uma misturinha, espera alguns minutos e vê o teste de coagulação. Aqui na imagem no canto superior esquerdo, vocês vão ver que se coagular o sangue aqui na mistura do anti-A, essa pessoa pertence ao grupo A. Se coagular a amostra que possui o anti-B, essa pessoa é do grupo B. Agora, se as duas amostras coagularem, a pessoa pertence ao grupo AB, e se nenhuma das duas coagularem, a pessoa é do tipo O. Passando mais adiante, vocês vão ver agora o sistema RH. Então, como é que ele é? Lenstein, aquele carinha lá do começo, ele fez um teste, pegou a amostra sanguínea de um macaco rezo, injetou em um coelho, né, e esse coelho produziu uma substância, né, um anti-RH, que esse nome anti-RH veio de anti-rezo. E ele viu que, pegando essa amostra de anti-RH, né, interagindo, misturando com a amostra de sangue humano, havia uma reação de coagulação. Então, ele viu que nas amostras de sangue que havia esse fator RH, nas que coagulavam, essa pessoa possuía um fator RH positivo. E as que não coagulavam, essas pessoas possuíam um fator RH negativo. Então, da pesquisa dele, 85 pessoas houve aglutinação, então, portanto, foram RH positivo, e em 15% não houve, então foram RH negativo. Mais adiante, vocês vão ver também que na genética do RH vai haver também fatores de codominância, de dominância e de recessividade. Então, quem vai ser o dominante na genética vai ser o Rzão, maiúsculo, e o Rzinho vai ser o recessivo, né? Então, dentro dessa genética aqui do RH, existe a eritroblastose fetal, né? Que ela é causada pela incompatibilidade materno-fetal no sistema RH. Que dando exemplo agora aqui da imagem da mulher que vocês estão vendo, se uma mãe, né, essa eritroblastose fetal, ela ocorre nas mulheres. Quando a mãe ela é o fator RH negativo na sua primeira gestação, né? Ela é um fator RH negativo e gera um bebê, um embrião, um filho com RH positivo. Como o bebê está lá dentro da placenta, não há interação entre esses dois fatores, né? Então, até aí, tranquilo. Mas a partir do momento quando a placenta se rompe e o bebê nasce na hora do parto, há interação entre esses dois sangues. Então, o que é que vai acontecer? A mãe e o bebê vão ficar bem. Mas na segunda gestação, se ela gerar de novo um filho com fator RH positivo,
a mulher, o corpo da mulher vai começar a produzir um fator anti-RH, né, que vai interagir com o RH positivo da criança que está em seu ventre e vai gerar na criança anemia e icterícia, né, que é aquele amarelamento do bebê quando ele nasce amarelo. Então, hoje, com o avanço dos estudos, o acompanhamento pré-natal, faz bem tanto a mulher quanto o filho. Então, eu encerro a aula aqui, pessoal, deixando a atividade para vocês na plataforma do Google Forms. O link está aqui na descrição, é só clicar nele que ele vai redirecionar para a atividade, onde vocês vão poder fazer. E é isso, desejamos bons estudos a vocês e até a próxima aula.